Nas postagens anteriores, nas duas últimas, se não me engano, ou nas três últimas, nós falamos de duas lideranças africanas religiosas residentes no Brasil do século XIX. Alufá Rufino e Domingos Sodré. E eles deixaram herdeiros no Brasil oitocentistas, novecentistas, no Brasil do século XX. Eu quero dizer que essas práticas religiosas e curativas não se apagaram com o tempo, apesar de toda uma política do Estado brasileiro em querer que elas desaparecessem. Historicamente, as religiões afro-indígenas foram sistematicamente perseguidas. Ainda hoje, apesar de todas as leis defendendo a liberdade religiosa, a Constituição Cidadã de 1988, respaldando as minorias étnicas religiosas, ainda há muita perseguição, ainda há muita discriminação. Basta localizarmos onde ficam as casas de culto afro, onde ficam os terreiros nas diversas cidades do Brasil. São poucas cidades onde nós temos casas de religiões afro-indígenas no centro. A maioria das vezes são na periferia, nos locais de pouca assistência das políticas públicas, junto aos marginalizados, juntos aos historicamente excluídos. E muitas vezes vítimas da violência policial e de determinadas práticas religiosas cristãs. Mas, como diz a letra de uma música carnavalesca de Recife, nós somos madeira dura que cupim não rói. Eu costumo dizer que nós somos gente de ébano. Temos resistência e resiliência. Mas essa resistência e essa resiliência deve ser coletiva. Como se diz no linguajar popular, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, diante de todas as dificuldades de existir e resistir, é através do movimento coletivo que nós devemos agir para termos resultados mais efetivos. Então, hoje nós vamos falar de Pai Adão e de Juca Rosa. Nascido no Recife em 1877, Pai Adão foi um destacado líder religioso. Foi batizado com o nome de Felipe Sabino da Costa. Guardava o nome muçulmano de Adamassi, mas ficaria conhecido como Pai Adão. Ele era filho do africano Sabino Felipe da Costa Ocidental, provavelmente embarcado na área costeira de Badagry e atual Lagos, na Nigéria. Embarcou lá e veio para Pernambuco na primeira metade do século XIX. Sabino Felipe foi escravizado no engenho Itaguari. No final do século XIX,
Adão esteve no terreiro Obá-Omin, que significa Casa da Rainha da Água, fundado pela africana Inês Joaquina da Costa, que faleceu em 1905. Não sabemos quando é que ela nasceu. Ali ela exercia o posto de Acipá, quer dizer assistente de culto, de Afatinuque, nome religioso da tia Inês, que teve como sucessora Joana do Bode. Terceiro sucessor, Adão renomeou o terreiro para Ilê, Axé, Obá, Oguntê. Por volta de 1906, pai Adão fez viagens à Nigéria para visitar parentes, desenvolver seus conhecimentos no culto dos orixás e aperfeiçoar a língua iorubá que tinha aprendido com os pais e no terreiro Obá-Omin. Tendo morado um tempo em Maceió e depois em Salvador, aproximou-se de Martiniano do Bonfim, importante sacerdote baiano. Adão se tornou um religioso influente nas primeiras décadas do século XX, quando pesquisadores tentavam investigar os significados das experiências religiosas de matrizes africanas e, sobretudo, na Bahia e em Pernambuco. Com o nome de Opeatonã, pai Adão já era um conhecido sacerdote do culto Nagô no Recife dos anos 30. Próximo de Gilberto Freire, não participou, porém, do primeiro Congresso Brasileiro do Recife, que se realizou em 1934. Adão foi casado com Maria da Hora, tendo 5 filhos que seguiram o seu legado. A costureira Maria do Bonfim, conhecida como tia Mãezinha, filha do orixá Xangô, o carpinteiro José Romão, o Ogê Ocurim, o marmorista Malaquias, o Ogé Bii, o pedreiro Sigismundo e o alfaiate Guilherme, todos com o sobrenome Felipe da Costa. Seus netos tiveram destinos semelhantes. Manuel do Nascimento Costa e Farã, Paulo Braz Felipe da Costa e Fatogum, Maria Lúcia Felipe da Costa, Oximitogum e Jaci Felipe da Costa, conhecida no culto como Obarridê, mantendo a tradição do culto Nagô no Recife. Carismático e profundo conhecedor dos ritos e da língua litúrgica do culto Nagô, pai Adão é considerado o guardião de Xangô e de suas formações religiosas em Pernambuco. Porém, também confrade da Irmandade Bom Jesus dos Martírios. Pai Adão morreu em março de 1936. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa tradição desse terreiro e desses africanos da costa, eu aconselho pesquisar os trabalhos de Valéria Gomes Costa, que é uma pesquisadora recifense, nossa colega de trabalho com história da África, na Universidade Federal de Pernambuco, e uma experiente pesquisadora sobre as religiões afro-brasileiras, sobretudo nessa região do Brasil, Recife, Olinda e Pernambuco. A outra liderança do Rio de Janeiro nasceu em 1831 e morreu em 1877. José Sebastião da Rosa, ou Juca Rosa, líder religioso urbano, foi um personagem negro dos mais famosos durante o século XIX,
apesar de ainda termos registros escassos a respeito de sua biografia. Ele era entendido como sinônimo de feitiçaria por muitos setores da sociedade carioca, sendo seu nome muito citado, principalmente em denúncias nos jornais que circulavam em cidades como São Luís, Salvador, Recife e inclusive no interior do Espírito Santo. Conforme explica a historiadora Gabriela dos Reis Sampaio, ele era conhecido como Pai de Santo ou mesmo como Pai Quilombo e ganharia muito prestígio e dinheiro na década de 1850 e 1860, ao mesmo tempo que foi acusado de charlatanice e tornou-se alvo de preconceitos na imprensa carioca da época, sendo chamado publicamente de feiticeiro. Chamado, eu diria, xingado, não é? Denúncias sobre farsas, abusos sexuais, envolvimento com mulheres brancas e pessoas livres viraram temas de folhetins e charges, cheios de moralismo e de muita ironia. Ao que tudo indica, Juca Rosa nasceu entre 1831 e 1832 e era filho de uma mulher africana natural das regiões da África Central. Não se sabe se teria nascido escravo, se conseguira alforria ou se sua mãe era uma liberta africana. Mas foi com ela que ele aprendeu a fazer uso de ervas, produzir amuletos e desenvolver várias práticas de cura, que logo ganhariam fama no Rio de Janeiro, cidade fortemente africana, porém com uma crescente população de imigrantes europeus, sobretudo de portugueses. Só lembrando que nessa época, Rio de Janeiro era a capital do Império, denominada Corte. Há sinais de que Juca, entre suas diversas moradas, teria residido na Rua das Flores, indo depois para a Rua Senhor dos Passos, 216, quase esquina com o Campo Santana, além da Rua do Sabão. Tudo no coração da corte imperial. Foi na segunda metade da década de 1850 que Juca Rosa ganhou maior notoriedade religiosa, mantendo relações com escravizados e pessoas livres, brancas e negras. Foi alvo também de inúmeras denúncias, as quais, entre outras coisas, afirmavam que, em meio à sua prática religiosa, ele abrigava muitas filhas, embora fosse casado com Felicidade Perpétua de Jesus. O boato era malicioso, pois visava incriminar o líder religioso de poligamia e abuso sexual. Diante da repressão e da intolerância do racismo religioso, Juca foi preso em novembro de 1870 e julgado em 1871. A imprensa noticiara de forma escandalosa sua prisão, seu julgamento e uma série de novas denúncias e investigações que foram surgindo, como o fato de ele manter conexões estreitas com Malta de Capoeiras. Malta de Capoeiras eram grupos de capoeiras que eram proibidos. A capoeira era proibida na época. Existia no Código Criminal de 1832 artigos específicos de punição aos capoeiras. Juca Rosa cumpriu pena até 1877, desaparecendo então do noticiário. Então, apresentamos aqui um pouco da trajetória de duas lideranças religiosas do século XIX e início do século XX. No Recife, Pai Adão, e no Rio de Janeiro, Juca Rosa. Para conhecermos mais
sobre esses sujeitos, sobre esses personagens historicamente excluídos, convidamos os nossos assinantes, simpatizantes a acessarem outras publicações que nós já fizemos nesse canal, destacando lideranças africanas e afro-brasileiras de diversas regiões do país. Frisando que a intenção desse nosso canal é, sobretudo, divulgar pesquisas, trabalhos acadêmicos, literatura, experiências sobre a população afro-brasileira, sobre a população africana, sobre a cultura, sobre o fazer-se destes grupos historicamente marginalizados. Encontramos nesse canal uma possibilidade de darmos continuidade àquilo que fizemos nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, durante aproximadamente 39 anos de magistério. Me aposentei em 2020, em plena Covid, em plena pandemia de Covid. Tive, vou dizer assim, a sorte de não ter sido contaminado, mas quero dizer que eu continuo vinculado ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, o curso de mestrado e doutorado, e continuo realizando as minhas pesquisas sobre a temática África e diásporas africanas. Estou aqui em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, litoral norte do estado de Santa Catarina, próximo ao Balneário Camboriú, vizinho do Beto Carreiro World. E aqui nós temos uma biblioteca de apoio com essa temática, como vocês podem ver de onde eu estou falando. E é aberto para pesquisas. Não temos ainda o sistema de empréstimo de obras, mas basta agendar que nós atendemos pessoalmente aqui ou virtualmente. O nosso e-mail é bentorosa.ebano@gmail.com. Ébano sem acento. E tudo em minúsculo. E estamos à disposição nesse canal Africanidades Conectadas. Obrigado pela atenção. Continue conosco. Sugiram temas. Façam as suas críticas, as suas considerações acerca do que nós estamos apresentando ao público. Axé.